Vamos lá, título da lição e verso. Quem me ajuda? Perfeito. Antes da gente entrar na lição, vamos para o auxiliar. E se alguém pode me ajudar, os 3 objetivos que a gente tinha para essa semana, o que a gente tinha para aprender, qual a motivação que deveria ser despertada em nós a partir da referência do texto da lição e, por fim, qual a prática que deveria se modificar em nós. Se alguém puder me ajudar, o primeiro objetivo de conhecimento. E enquanto vocês acham, só para avisar, eu só fechei a porta por causa do barulho, porque agora começa a circular o pessoal que está na programação ali. Quem precisar sair, esteja à vontade, a porta não está trancada, vocês não estão presos aqui dentro. Se precisar sair, é só sair. Vamos lá, objetivo, conhecimento, primeiro objetivo dessa semana. O que a gente tinha para aprender? Portanto, algumas coisas importantes aí. A primeira delas é entender que a Bíblia fala por metáforas e usa diversos tipos de metáforas diferentes, seja em parábolas, seja em figuras, seja em titulações, para de alguma forma tentar deixar mais nítido, mais concreto, mais tangível para nós os objetivos de Deus e sua proposta de missão nesse intervalo chamado História do Pecado. Então, o primeiro objetivo dessa semana é a gente identificar algumas dessas imagens que tenham correlação com isso que a gente chama de unidade na fé, unidade da igreja, unidade cristã ou povo de Deus. Vários termos para a mesma coisa. O segundo tema interessante desse objetivo, desse primeiro objetivo, é perceber que essas imagens, quando são colocadas juntas, cada uma delas traz um aspecto diferente, que dê concretude, dê materialidade a essa compreensão. Quando eu ponho todas elas juntas, eu consigo entender de forma integral o que significa esse termo unidade, o que significa a unidade cristã, o que significa a missão que Deus deixou como legado ao seu povo. E dentro dessa perspectiva, qual é a minha posição, ou o meu posicionamento dentro dessa missão e a minha parte a ser executada nessa missão. Se compreendermos isso, ou seja, se a partir dessas imagens a gente conseguir perceber nosso papel dentro desse emaranhado de coisas chamado povo de Deus, isso desperta em nós um sentimento. Qual é esse sentimento? Segundo objetivo. Sentir o papel central da Trindade na vida e unidade da igreja. O que a gente percebe a partir da forma como essas imagens vão sendo montadas é que todas elas ilustram, de alguma maneira, características do Deus desta unidade. E esse Deus manifesto de forma triuna. É um Deus em 3 pessoas que agem conjuntamente numa unidade indissolúvel, num processo que não se separa, não se cinde. Todos eles apontam para a mesma direção, para a mesma perspectiva, o mesmo propósito. E a unidade cristã deveria ter esse espelhamento. Quem olhasse para a igreja cristã deveria ver espelhado nela a figura da divindade, ou a figura desse Deus triuno, desse Deus trinitário, desse Deus que atua de forma coesa. Qual é a prática? Valorizar a contribuição de todos os fiéis para a existência e missão da igreja. Portanto, se eu entendi como esse fenômeno acontece e entendi os diversos papéis e as diversas particularidades de cada um que compõe isso que é chamado povo de Deus e o seu papel vital nessa missão, a prática deveria ser valorizar a contribuição que todos esses, diferentemente em suas características, talentos, perspectivas, etc., atuam dentro desse mesmo sistema para a conclusão da missão. Essa é a proposta da lição dessa semana. É uma lição, em certo sentido, reflexional, porque ela traz para a gente a compreensão dessas imagens, mas em um outro sentido, bastante pragmática, que é como eu pratico essas referências dessas diversas imagens que a lição abordou. Então vamos rever as imagens. Tem aí 5 imagens que a gente viu ao longo da semana, começando pela primeira das lições. Qual é a primeira imagem que aparece aí, desse relatório de imagens que a gente analisou na semana? Primeira delas? Somos povo. E um povo não qualquer, mas um povo
de Deus. Essa é a primeira das imagens que aparece na lição. Qual é a segunda imagem? Somos casa de Deus. Qual é a terceira imagem? Somos santuário. Algumas versões vão trazer templo. Apenas duas palavras distintas para a mesma coisa. Santuário, e aí tem uma especificidade de quem? Próxima imagem. Somos corpo. E de novo aí também tem uma especificidade, corpo de Cristo. E, na sequência disso, fechou? Ovelhas do pastor. É isso que a gente olhou enquanto imagens ao longo da semana. Cada uma dessas imagens tem uma infinidade de elementos abaixo delas, que a gente pode destacar, a gente pode pontuar. Começando pela primeira, povo de Deus, a primeira referência interessante do termo é povo. O que quer dizer povo e o que forma um povo. Povo não é um aglomerado de pessoas. Um aglomerado de pessoas é um bando, não um povo. Ok? Povo, ele se caracteriza por algumas questões. A primeira delas é propósito. Se uniram para um propósito comum. Um bando também pode ter propósito. Normalmente não é muito bom o propósito, mas também pode. Mas quando se fala em povo, o que se caracteriza nessa junção de pessoas chamada povo é a unidade de propósito. Se uniram para um propósito em comum. No caso específico desse termo aplicado à unidade cristã, esse propósito comum não é do povo. Esse propósito comum é de quem chamou o povo à reunião. E, portanto, aceitam ou não pertencer ao povo. Portanto, quando o texto referencia povo de Deus, a ordem das coisas é daqui para lá, e não daqui para lá. Aqui não existe democracia. Aqui existe teocracia. Ou seja, o povo se reúne para obedecer ao Deus que os chamou, por livre e espontânea vontade, aceitando o chamado. Portanto, o propósito deste povo nasce de Deus. E esse povo é tão mais unido quanto mais perto do propósito de Deus, e tão menos unido quanto mais distante dele. E essa é a primeira lição que se aborda nesse ciclo de imagem chamado povo de Deus. Se é um povo com propósito e o propósito vem de Deus, o único jeito de entender qual é o meu papel dentro deste povo é buscar a fonte. Portanto, eu não encontro o meu papel. Eu encontro o papel que Deus colocou para mim. E isso só tem um jeito de encontrar: ir a Deus. Não dá para descobrir sozinho. O papel no povo de Deus não nasce de um aspecto interior que brota de você e se constrói em você. O povo de Deus não é positivista. O povo de Deus não tem essa característica marcante do período moderno ou pós-moderno do positivismo. Não, o povo de Deus, ele tem um modelo objetivo de crença e a referência de verdade vem de fora para dentro. A verdade não está em nós, ela é recebida por aqueles que aceitam o chamado, por aqueles que aceitam o convite de pertencer ao povo de Deus. Por isso não há democracia no modelo de organização do povo de Deus, há teocracia. Todos se juntam para dele receber orientação e fluem a partir dessa orientação em obediência livre, em obediência plena, em obediência consciente, mas obediência. É assim que funciona o desenho. Portanto, o segredo da unidade do povo de Deus repousa sobre a obediência aos seus mandamentos. Quanto mais fiéis aos mandamentos de Deus, mais uno é este povo. Quanto menos fiéis aos mandamentos de Deus, mais desunião haverá. E essa é a primeira grande coisa que a gente aprende nessa sequência de imagens. Uma outra coisa que decorre disso aqui é que se é um povo, e um povo tem demandas, demandas geram
necessidades de atendimento geram estruturas de atendimento, geram práticas de atendimento a estas demandas. E se a gente fala em demandas diferentes, é necessário modelo distinto de atenção a cada uma dessas necessidades para fazer frente a isso. Portanto, dentro dessa referência, é natural que no povo de Deus haja funções diferentes. Se você adentrar o céu, você vai descobrir que no céu perfeito, no lugar onde habitam os anjos, existem múltiplas funções. Os anjos não fazem todos a mesma coisa o dia inteiro assim. Não é um monastério oriental onde todos ficam... Não, o modelo é de funções. Tem atividades, tem até credenciais, cartões para bater na saída e na entrada. Sim, tem. E são de ouro. Portanto, tem uma organização. Deus é um Deus de ordem. Dentro dessa perspectiva de ordenamento, as múltiplas necessidades do universo são atendidas por aqueles que servem a Deus nessa imensa corporação chamada teocracia. E isso vai se espalhando e se espraiando por todo o universo. A Terra é só um pedacinho de onde essas coisas ocorrem e de onde essas coisas não deram certo, deram ruim. Portanto, há um jeito de reorganizar a casa, e o jeito de reorganizar a casa é o retorno à base, à fonte. Não há possibilidade de reorganização da casa aqui, só nisso aqui. Essa também é uma lição importante dessa primeira imagem. Não haverá possibilidade de ordenamento, pacificação, solução plena de problemas enquanto a humanidade não retorna ao seu Criador. Você pode ter paliativos, mas nunca a identidade plena de um povo. Você terá bandos, você terá nichos, você terá agrupamentos, modelos diferentes de ideologia, mas você só recupera a estrutura plena no sentido da vocação humana se você retorna à origem humana e o seu propósito. E daí a grande divergência de dois grandes segmentos no mundo. O segmento no mundo que assume que a humanidade é fruto de um propósito e criação de um Deus inteligente, sábio e pleno, ou aqueles que desconhecem isso ou não reconhecem isso e aceitam a humanidade como fruto de um processo encadeado de eventos autônomos, autossuficientes e estruturados de maneira caótica, chamado modelo evolutivo. E se esta é a verdade, então não há solução possível para a humanidade porque não há propósito. E se não há propósito, nunca haverá integração de soluções. A integração de soluções só reside na rendição de alguém ao propósito. Caso contrário, o que você tem é só conflito, sempre. Por isso chama caos. Então, essa também é uma perspectiva que nasce da compreensão do que é povo de Deus. Aí sim faz sentido a gente lembrar do texto. Somos sacerdócio, somos raça eleita, somos plenos em Deus. É disso que se trata este termo. A segunda imagem que aparece lá é que também somos casa de Deus, ou seja, Deus não é, como propunha o deísmo, alguém que deu corda no universo, criou as primeiras estruturas, deu corda nelas e a partir daí, bye bye, so long, very well, sigam a vida. Não, Deus habita entre aqueles que criou. Deus convive com aqueles que criou. Deus se responsabiliza pela criação. Deus mantém a criação. Deus estrutura o modelo da criação de maneira que aqueles que vivem no mundo criado por Deus percebem sua existência, percebem sua manifestação, percebem que Ele está ali. Ou seja, Deus não é um sujeito displicente que cria as coisas e as abandona. Portanto, a primeira coisa interessante do casa de Deus é perceber que Deus tem um desejo, o desejo de viver entre aqueles que Ele criou. Deus tem uma forma de coordenar o universo, que é viver com, estar com, passar pelas mesmas coisas. Seja no mundo perfeito, seja no mundo imperfeito.
Ou seja, quando a humanidade caiu, Deus não olhou e virou e falou, se lasque. Deus não virou para a humanidade e falou, deu ruim? Se vira. Não. A primeira coisa que Deus faz é antecipar o fenômeno e vir com a solução. E a solução implica no comprometimento dele. Eu morro para começar de novo, em vez de você morrer. Portanto, a compreensão de casa de Deus também traz essa perspectiva de que, de fato, é viver em casa. Traz a noção de que não é só povo, mas é também família, o núcleo mais basal dessa formatação. Quando Deus cria a humanidade, Ele cria a semelhança da divindade e, curiosamente, estabelece na maneira da revelação algo que é específico do humano, não de Deus, que é se autodenominar Pai, se autodenominar Filho, se autodenominar Espírito. E isso não são os elementos que compõem a divindade, mas simplesmente uma representação compreensível da divindade. Afinal de contas, Deus não é pai de ninguém, exceto das suas criaturas. Deus não é filho de ninguém, exceto por uma titulação. Mas por que escolher esta representação e criar esse núcleo, chamado família? A expressão casa nos traz também essa perspectiva de unidade, que é a unidade mais basal que existe na criação, família. Da unidade de famílias nasce povo. Portanto, a solidez de um povo repousa sobre a solidez das famílias. Quebre os núcleos familiares e você quebra o povo. Destrua a essência da família e destrói o povo. Simples assim. Portanto, também aprendemos a partir da perspectiva casa de Deus que a maneira como Deus nos criou tem nela também propósito. Ou seja, família não é um fruto do acaso. Existe na forma de organização da família um propósito. O primeiro deles, a compreensão do Deus do povo. Quanto mais se estrutura a família, mais fácil é compreender quem Deus é. Por isso a Bíblia vai apresentar família, pais, como representação de Deus aos filhos. Quanto mais estruturado é isso, quanto mais próximo de Deus é isso, mais fácil compreender Deus. Quanto mais desestruturado isso, mais erros existem na compreensão de quem Deus é. A percepção de um Deus tirano nasce de uma família tirana, que depois gera um povo tirano, que gera a compreensão de um Deus tirano, a partir dos seus governantes. Porém, uma família estruturada gera uma percepção de um Deus de amor, de respeito, de ordem, de estrutura, que gera um povo organizado, que gera governantes organizados com essa mesma perspectiva, que geram a compreensão correta de Deus. Também é simples assim. Além disso, a perspectiva casa tem uma lógica, que é a forma relacional com que Deus estabelece sua forma de comunicação e procedimento com seu povo. Ou seja, você não bate na porta de Deus como um governante, embora ele seja, mas você pode bater na porta de Deus como se estivesse voltando para casa. A casa é dele, somos seus filhos, portanto a casa também é nossa. E nessa perspectiva podemos chamar a Deus de Pai e a Cristo de irmão. O que dá uma nova perspectiva do conceito de unidade. Ou seja, estamos na sala de casa. A casa de Deus também tem essa perspectiva. Reunir todos em família, reunir todos numa estrutura que é um núcleo de propósito fechado, de um núcleo de propósito definido. Vamos fazer isso? Uhum. Parece que na Bíblia sempre foi o povo de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse sempre foi chamado assim. Eu queria saber de uma palavrinha que, no meu entender, parece que faz uma diferença entre as pessoas, como que, suponhamos, o senhor é um pastor, eu não sou, então sou chamado de lei. Uhum. Laikos é um termo medieval. Ok? Sim, isso é um termo medieval. Sim. Sim. Isso é um termo medieval, assim como aluno. Aqui tem vários meus. Todos eles sabem o que eles são sem luz, o iluminado sou eu.
Isso é aluno. Entenderam? É só para ilustrar o termo. Ou seja, esses termos são termos da Idade Média que separavam as pessoas entre aqueles que têm a capacidade de compreensão, a iluminação, seja olhando isso pela perspectiva do absolutismo cristão, seja olhando isso pelo modelo antagônico. Os dois eram iguais, aliás, são idênticos. Nós só mudamos de lugar o absolutismo. A gente tirou o absolutismo de dentro da religião cristã e assestou esse absolutismo dentro da universidade, onde os iluminados estão. A gente só trocou de lugar. Ou seja, o iluminismo francês, a revolução contra a religião e a religiosidade absoluta do período medieval, só trocou de lugar os termos. Ou seja, hoje os iluminados não estão mais na igreja e nem no clero, os iluminados estão na universidade, porque lá estão os que compreendem as coisas. Só trocou de lugar, continua sendo autoritário do mesmo jeito, absolutista igual. Independente de, todos esses termos nascem de lá, então é necessário compreender isso à luz da história. Essa diferenciação de funções, ela existe porque no céu existe diferenciação de funções, em qualquer lugar organizado vai existir. Mas os termos são pejorativos. Então, quando eu chamo clero e laicos, quando eu chamo clero e os leigos, eu estou dizendo, aqui está a luz, aqui está as trevas, aqui está o que compreende a verdade, aqui está o sujeito ignorante que precisa da guia, da tutela da igreja. É assim que nasceu o termo. Usar esse termo dentro do modelo evangélico cristão de hoje, embora residente o modelo, ele é equivocado, totalmente equivocado. Apesar de equivocado, ele está aí porque é história. A gente não consegue mudar a história porque estala os dedos. Tem só que compreender que, para nós, se usarmos o termo, ele deveria mudar de significado. Ou seja, eu digo leigo aquele que é voluntário, e eu digo clero aquele que é remunerado para. Se eu usar assim, o termo está correto para o mundo cristão de hoje. Se eu usar na forma medieval, está totalmente equivocado. Realmente totalmente equivocado. Mas vale bem a lembrança da distinção. Por isso que eu falo, tira o Deus do povo, e o que você vai ter? Hierarquia, conflito, modelos discriminatórios e toda sorte de coisas que acontece no povo. Põe Deus na história e a única autoridade constituída, quem passa a ser? Deus, e todos se rendem a ela. Portanto, fica fácil me render a uma autoridade que se rendeu a Deus. Não fica? Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, pessoal, Deus ressuscitou Paulo e a partir de agora ele é o nosso líder. Alguém contestaria Paulo? Contestaria assim que vocês conhecessem Paulo. Mas no primeiro momento não. No primeiro momento todo mundo reconheceria a autoridade de Paulo por uma coisa: já não sou eu quem vive, Cristo vive, e portanto ele seria uma autoridade incontestável, não por causa da capacidade de Paulo, não por causa do temperamento de Paulo, que era duro de roer, mas porque se reconheceria em Paulo alguém que convive e responde a Deus. Se isso é o fruto da autoridade, essa autoridade é legítima. Se essa autoridade nasce de qualquer outro tipo de organização que não Deus, ela não é autoridade legítima, ela é autoritária. Mesmo que se disfarce de múltiplas formas. Dentro dessa perspectiva, quando a gente compreende essa noção toda que casa de Deus traz, que essa reunião traz, casa de Deus é onde se comparte as coisas, onde se partilha tudo, onde se convive com todos, onde se partilha a mesa, onde se partilham as dificuldades, no caso nosso de um mundo de pecado. Casa tem toda essa perspectiva. Casa tem a transparência de você poder entrar e abrir a geladeira sem pedir licença, mas ao mesmo tempo tem o respeito de saber se o que está na geladeira pode ou não ser comido. Casa tem todos esses aspectos da estrutura do que casa é. E lembrando que casa tem um dono. Minha casa, minhas leis. Meu povo, minhas leis. Continua igual. Se eu entro para cá, qual é a noção de unidade que a gente aprende de santuário? E por que a distinção? Por que aqui eu tiro Deus e ponho Espírito Santo? Se Espírito Santo faz parte de Deus. Lembre-se que quando eu vejo Deus, do que eu estou falando? Sempre eu estou falando dos três. Por que aqui um só? Por que esse recorte?
Porque agora inverteu. Agora não sou eu que estou lá. Agora é Ele que está aqui. E Ele estar aqui tem um descritivo funcional entre os três. Um dos três é o que habita aqui. Qual dos três? E aí tem um destaque. Este aqui. Significa que os outros dois não podem habitar? Não tem nada a ver com isso, porque para eles isso é trivial. Mas tem um destaque aqui, que a gente aprende quando olha a história para trás, onde tudo começou. Eu tenho na referência dos três, Pai, Filho e Espírito. Esse aqui fica fácil identificar na correlação, tem o alemão. Esse aqui fica fácil de identificar, tem o alemãozinho. E esse aqui? Tem a alemoa. Só para a gente ilustrar vivo aqui, para ficar fácil de olhar os dois ali. Disso que se trata. Portanto, as figuras que estão na alemoazinha são as figuras que eu busco nessa referência de habitação. Cuidado, velamento, guia, educação, proteção. Todas essas coisas estão atreladas à pessoa do Espírito Santo como características. Assim como quando eu olho para o Pai, eu vejo criação, poder, autoridade, regência, orquestração. E assim como eu vejo o Filho, eu percebo nele amor, proximidade, entrega, afeição. Cada um deles absorveu características que estão presentes nas relações humanas, mas que são identificáveis de maneira primária quando eu olho para cada um deles. Os três têm as mesmas características, os três se rendem da mesma forma e agem da mesma forma, mas curiosamente separaram as características e se moldaram à luz do que nós seríamos, não do que eles sejam. E isso facilita compreender. Portanto, quando a gente olha, somos templo do Espírito Santo, são todas essas figuras presentes no ideário feminino da relação familiar que a gente identifica ali. Diga. Vou te dar a primeira delas de trás para frente. Quando Cristo nasce, ele é filho de quem? De Deus, nascido de Maria, gerado por quem? Portanto, eu tenho um pai e duas mães que geraram Cristo. Entre aspas, 500 aspas o que eu estou dizendo, tá? Só estou fazendo uma metáfora. A figura de alguém se apresentando diante do Pai com as nossas orações, com gemidos inexprimíveis, é uma figura tipicamente feminina. Da mãe intercedendo para o filho não levar a surra. Quando você olha a figura de cuidado e guia, convencimento do pecado, aquele processo de cuidado direto, essa é uma figura tipicamente apresentada na Bíblia. Para as mães, é só ler Provérbios. É curioso, porque quando você lê o livro de Provérbios, e a identificação ali é muito clara, o filho que não age da maneira adequada, ou aquele que não é corrigido no tempo certo, fará quem passar vergonha? A mãe. Percebe? Todas as relações de guia, cuidado, procedimento educativo, etc., estão sempre atrelados à figura feminina no modelo bíblico. Alguns olham para a Bíblia e dizem que a Bíblia é um livro machista por causa disso, e na realidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver simplesmente com as questões de personalidade envolvidas naquele processo e projeto que era a criação. Há características de endogenia, de proximidade entre maternidade e filiação que ultrapassam qualquer explicação lógica. Uma ligação telefônica e a voz do outro lado, o que está acontecendo contigo? A mesma ligação é feita pelos pais e passa batido, porque não há esse elemento sensorial. Se você olha a forma como o Espírito Santo age nas descrições dos livros como Lar Adventista e outros, você vai ver que o ouvir a voz do Espírito Santo é muito mais nítido para a mulher do que para o homem, porque existem características de sensibilidade presentes lá. Então, esse alinhamento é proposital, não é porque o Espírito Santo seja diferente de Cristo e seja diferente de Deus. Nós é que somos diferentes entre nós, nas nossas características, e por isso eles se moldam às nossas características para aproximar a relação. É só para facilitar a nossa vida.
Basicamente é isso. Mas tem dezenas de textos dessa direção que são legais de observar quando a gente para olhar esses fenômenos. E isso começa a se tornar nítido quando a gente vê as metáforas que a Bíblia usa. Pastor, esse caso aí também, parece que a tradução que você fez, a gente costuma falar de glória, dentro do Espírito Santo. Eu sempre pensei, como é que o Espírito Santo vai estar dentro de mim? Só tem sujeira dentro de mim. Então, Alguém precisa fazer a faxina, né? é uma metáfora, né? Sim, é uma metáfora. Então, mas aí, aqui está falando que o Espírito Santo Sim, seria a igreja. sim. Como a igreja Então vamos lá. de Cristo, eu sou um dos membros. Então, vamos lá. Se eu olho a metáfora de Cristo, isso é verdadeiro. Mas se eu olho a metáfora do Espírito Santo, ela é verdadeira tanto para o corpo de Cristo, quanto é verdadeiro para o indivíduo. Porque na igreja tem muito mais pecados do que tem no indivíduo, porque a igreja é a soma dos indivíduos. Portanto, se existe pecado no sujeito, na igreja isso exponencia. Então, por isso que eu estou falando. Em qualquer dos fenômenos que eu fizer a relação, ele é idêntico. Por isso que eu posso abordar nas duas direções, tanto pessoal quanto eclesial. Eu posso abordar templo do Espírito Santo como sendo a igreja, no sentido da eclesia, povo de Deus reunido, como posso abordar no sentido individual. Você é corpo. As duas abordagens estão corretas e são possíveis. Tá? A única diferença é que quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando na soma dos indivíduos, e a unidade deles é que torna um corpo, porque se forem desunidos, não é um corpo, são membros. Mas se forem unidos, formam um corpo. E se o Espírito habitar no sujeito, habita no corpo. Portanto, a relação é direta para as duas direções. Pode aplicar nos dois fenômenos. Tem que cuidar tanto de si, quanto cuidar da unidade do pacote. Uma última coisa interessante aqui, quando a gente observa a noção de santuário, é que santuário está atrelado não à convivência, não a propósito, no sentido amplo do termo, mas à adoração. E aqui tem uma relação importante de observar nessa visão de templo, visão de santuário, que é, por mais que Deus seja próximo e convivamos com Ele e Ele conosco, como nossa casa, por mais que sejamos o povo de Deus e convivamos com Ele nessa unidade de povo, eu não posso esquecer que Deus continua sendo Deus. E santuário traz essa perspectiva de santidade. Portanto, se sou templo do Espírito Santo ou santuário do Espírito Santo, significa que Deus espera de mim uma resposta de santidade. E criou instrumentos para essa santidade ocorrer. Um desses instrumentos é a separação de um tempo, o sábado. Santificou o dia e todo o que passa por ele sai de lá santificado. A lei é uma expressão de santidade. Todo aquele que obedece Deus e o adora na forma como ele apresenta suas leis, também adquire essa perspectiva de santidade. E essa noção do sagrado, do sacro, não daquilo que era na Idade Média considerado como sacro, mas a noção de sacralidade ou de santidade na forma bíblica, que é uma expressão plena de rendição a Deus, é algo que está presente aqui. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça, e levará esse mundo convencido da justiça à percepção de que Deus sai em defesa dos justos, por isso o juízo. A perspectiva de juízo é defesa, não acusação. Pelo menos o juízo pré-advento. O juízo pós-advento é condenação, mas o juízo pré-advento é vindicação, é defesa. Miguel se levantará em defesa do seu povo. Todo aquele que é justo vai ao juízo com alegria, porque será inocentado por aquele que julga, por aquele que rege o processo. Então, dentro dessa perspectiva, também a gente vê coisas assim no santuário, e é por isso que a doutrina do santuário está intimamente ligada com juízo, que decorre da adoração. É essa doutrina distintiva no modelo bíblico de todas as demais doutrinas, e que costura tudo. É no santuário que está o plano da redenção, é no santuário que você vê todas as estruturas da planificação de Deus de resolução do problema do pecado. Partimos para o próximo exemplo, que é corpo de Cristo. Uma vez que a gente tenha tudo isso aqui claro, a gente precisa ir para a missão,
Como somos feitos no corpo, do corpo, somos um ente corpóreo, no sentido pleno, indivisível e uno, temos no corpo múltiplas funções e na igreja idem. Então, se somos corpo de Cristo, uma parte do corpo é Cristo e o restante do corpo somos nós. Cristo, do nariz para cima, e o resto é a gente. Portanto, dentro dessa perspectiva, ser corpo de Cristo significa atuar de maneira uniforme, conjunta, para o propósito do corpo. Uma parte tem a habilidade do pensamento, outra parte tem a habilidade do chute, outra parte tem a habilidade da carga e assim por diante. Cada um de nós tem habilidades diferentes, competências diferentes, que juntas ao propósito do corpo, ou seja, juntas em Cristo, com o seu propósito, podem atuar numa direção sadia, numa direção de qualificação das coisas, de retorno às bases, de retorno à fonte. Dissociado disso, ou seja, perde a cabeça, ou o cabeça, como diz o texto bíblico, perde o cabeça, o que vai acontecer? Você perde o propósito, e aí cada um puxa para um lado. Cada um faz as coisas contrariamente ao outro. É como você martelando um prego e insiste em continuar martelando o dedo, porque a cabeça não está funcionando. Então, isso faz parte do fenômeno do que significa essa diversidade, ou distinção, ou diferenciação de talentos, capacidades, habilidades, competências, como quiser chamar, na atuação para essa missão e propósito. Meu desafio para vocês é esse, que de alguma forma a gente entenda que unidade é unidade de propósito, é unidade de fé, é unidade de perspectiva, e a gente se lance para a missão, é o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida. Te agradecemos porque de múltiplas formas, de muitas maneiras diferentes, tem buscado advertir a nossa mente, o nosso coração e unir-nos no mesmo propósito, na mesma perspectiva, que é acelerarmos o tempo, abreviarmos o tempo da Tua vinda. Dá, Senhor, que possamos ter a compreensão clara disso, entender que a despeito de todas as nossas funções e partes formais a serem executadas na igreja local ou na igreja mundial, há uma missão maior do que todas essas, que é a missão individual de ser ovelha e de trazer ovelhas para o Teu aprisco. Dá, Senhor, que possamos aceitar a missão, aceitar o desafio e principalmente nos unirmos à pessoa de Cristo, à guia do Espírito Santo e à dependência do Pai, para que possamos ter a mente aberta e clara para a nossa missão, para o nosso propósito e que pessoas possam compreender do Teu amor e com isso possamos ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, com perdão de nossas falhas, mas na certeza da justificação e perdão de Cristo. E é por Ele que oramos. Amém.